Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar sobre uma das casas mais importantes, mais significativas, com mais história que temos no concelho de Barcelos. Refiro-me aos passos dos condes Duque de Barcelos, ou como mais tarde se denominaram simplesmente Passos dos Duques de Barcelos. Hoje, como sabemos, estão em ruínas, apresentam-se só as paredes, nota-se que era constituído por 2 pisos e do passo original, pois praticamente temos muito pouco. É preciso pesquisar para encontrarmos mais algumas informações sobre esta magnífica obra. Hoje é uma ruína com paredes erguidas em granito, pois bem tratado e bem trabalhado, e no meio daquele espaço todo, pois encontramos um museu arqueológico. As ruínas, tal como hoje se nos apresentam, deixam antever um edifício relativamente pequeno para as suas funções e para a época, limitado pela topografia do terreno e pelo edifício da Igreja Matriz, ficando sem dúvida alguns anexos como o celeiro e a estrebaria localizadas noutros locais. Segundo Clara Pimenta do Vale, uma historiadora que a partir dos documentos da Torre do Tombo e de outras fontes, pois conseguiu dar-nos um retrato, uma descrição fiel de como é que seria constituído este passo. Concretamente, ela destaca três zonas diferentes. O interior do paço era muito semelhante ao dos seus congêneres e a distribuição dos seus espaços está totalmente de acordo com o referido por D. Duarte no seu livro O Leal Conselheiro. É composto por 3 zonas diferentes: entrada, serviço e habitacional, com 10 câmaras com comunicação entre si devido à inexistência de corredores distribuídos, portanto, pelos 2 pisos. A entrada principal era feita no corpo virado a sul por uma porta maior em arco quebrado, encimada por uma janela. Nesta câmara de entrada, separada por uma cortina de pano, de acordo com os costumes da época, encontrava-se ainda a adega, a salgadeira e o armazém de géneros. Seguia-se a sala de armas, com saída para o exterior, com acesso à zona de serviços e ao piso superior, através de uma escada com ligação para uma antecâmara, que por sua vez comunicava com o passadiço que ligava à colegiada e ao salão nobre. O salão nobre, o maior das 5 salas do paço, tinha fogão de sala, 3 janelas com bancos adoçados, embora mais pequenas que as das câmaras dos senhores, e uma pequena janela que encimava a porta principal, vigiando assim a entrada. Seguia-se a antecâmara, que servia de quarto de vestir do senhor e de dormir dos filhos adolescentes e adultos e até dos escudeiros. Tinha 2 janelas com bancos adoçados e uma janela interior de comunicação com a câmara da dama. A antecâmara dava, pois, acesso à câmara do senhor e esta à da dama. A câmara do senhor, mais pequena que a da dama, virada a sul e poente, com abertura a sul, um pequeno balcão que confrontava com o da torre que estava sobre a ponte. Tinha ainda uma janela com bancos adoçados. Por fim, a câmara da dama, virada a poente, possuía 3 janelas com bancos adoçados e um fogão. Era destinada à dama,
aias e filhos menores e apenas comunicava com a câmara do senhor. A zona doméstica era constituída por 3 câmaras do piso inferior, sendo a cozinha a que se localizava mais a sul, onde se encontrava um fogão. Lateralmente à cozinha situava-se uma outra câmara com abertura para o exterior destinada ao armazenamento de lenha. Entre as 2 câmaras encontrava-se uma dependência para os serviçais com saída para o exterior e com acesso ao piso superior. Bom, meus amigos, este paço foi mandado construir nos inícios do século XV por D. Afonso I, que era o filho bastardo de D. João I. Ele, depois de enviuvar-se, veio residir para Barcelos e passou aqui uma temporada a organizar também as tropas dentro de Ouro e Minho e Trás-os-Montes para depois fazerem parte da conquista de Ceuta. A construção do Paço dos Condes Duques de Barcelos deve-se a D. Afonso I, 8º Conde de Barcelos e 1º Duque de Bragança, depois de ter enviuvado e quando veio viver para Barcelos por volta de 1412, participando na deliberação, organização e conquista de Ceuta, dirigindo no Entre Douro e Minho e Trás-os-Montes os preparativos para a expedição a Ceuta. Trouxe consigo do palácio do governador de Ceuta para esta casa um teto de uma sala, colunas de mármore e 2 mesas também de mármore, e para a ermida do Monte de Nossa Senhora da Franqueira 3 colunas cilíndricas e uma pedra de mesa de jaspe para um altar à Virgem. Foi o seu filho e o seu neto que realmente deram corpo a este paço. Foi, sobretudo, com D. Fernando I, 9º Conde de Barcelos e 2º Duque de Bragança, que se construíram os passos, e com o seu filho D. Fernando II, 10º Conde de Barcelos, 1º Duque de Guimarães e 3º Duque de Bragança, que se fizeram novas obras, tornando-os mais acastelados. Último andar da torre com acesso à ponte e as casas-torres inacabadas para o lado norte, com o dinheiro cobrado por este último conde através de novas taxas autorizadas por D. Afonso V. D. Jaime, 11º Conde de Barcelos e 4º Duque de Bragança, pois apresentou um projeto para ampliação. Com D. Jaime, 11º Conde de Barcelos e 4º Duque de Bragança, houve um projeto para ampliação e melhoramento dos passos, embora não se concretizasse, conforme se depreende, da petição do referido Conde Adão Diogo de Sousa, arcebispo de Braga, em 1530, para deslocamento da colegiada para novo local, permitindo assim uma melhor defesa e proteção da Igreja em caso de guerra e, por consequência, uma ampliação dos passos. Como sabemos, a partir de 1640, com a independência, subiu ao trono de Portugal D. João, que depois veio a denominar-se São João IV, Duque de Bragança. Foi ele que tomou as rédeas do reino e, a partir daí, os passos de Barcelos passaram a ser pertença da Casa de Bragança. Assim que, entre o século XVII e XVIII, o que é que aconteceu a estes passos? Com o decorrer dos séculos, os passos sofreram profundas destruições. Durante o século XVII começaram a ser abandonados, embora se encontrassem ainda relativamente bem conservados. No século XVIII foram atingidos pelo abalo sísmico de 1755, deixando de ter sobrados e telhados.
Em 801, algumas paredes e a torre que defendia a portagem ruíram, danificando o arco próximo, obstruindo a circulação por largos tempos. As ruínas acabaram por servir de pedreira para as ordens religiosas, matriz e algumas pessoas menos escrupulosas da Câmara. Em 1857, a Câmara Municipal aprovou a demolição da muralha e em 4 de março de 1871 aprovou a demolição das ruínas do Paço para aí fazer um jardim público, sendo apenas colocado no local um padrão que recordasse o velho Paço. Felizmente esta decisão não se chegou a concretizar. Em 1874, a Casa Real cedeu as ruínas do Paço e autorizou o administrador-geral da Casa de Bragança a vender à Câmara umas moradias que a Casa de Bragança havia comprado entre as ruas de Ponte, Igreja, Loureiros, Flores e Cruzeado, para que fossem demolidas e permitissem melhor o aspecto visual da área adjacente à matriz e ruínas do Paço. A partir desse momento assistimos com o findar do século à corrente de valorização do património histórico, passando pelo restauro dos edifícios antigos. Barcelenses deste período, como o conselheiro José Novaes, Miguel Fonseca, António Ferraz e José Júlio Vieira Ramos, vão envidar esforços para conservar e restaurar as ruínas do Velho Paço. Em 1890, José Novaes, presidente da Câmara, a partir dos estudos do engenheiro Alberto Monteiro, mandou demolir as casas situadas no espaço hoje ajardinado, que haviam sido adquiridas à Casa de Bragança, e mandou construir o sólido paredão que protege o morro. No século XX, mais concretamente em 1920, foi implantado ali o Museu Arqueológico. Em 1920 foi criado oficialmente por Miguel Fonseca o Museu Arqueológico Municipal, também chamado Museu Lapidar de Barcelos, que aqui foi instalado ao ar livre. Alberga uma vasta coleção de peças arqueológicas provenientes de diversas partes do concelho, pedras de armas, pedras tumulares, pórticos de capelas desaparecidas, nichos de alminhas, famoso padrão do Senhor do Galo, capitéis de igrejas demolidas, etc. Destas peças foi publicado em 1991 um catálogo. Foi classificado Monumento Nacional por decreto de 16 de 6 de 1910 e como zona especial de proteção. Um espaço muito visitado pelos turistas, está muito bem conservado, tem uma paisagem magnífica. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. Se gostaram, depois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a falar destas maravilhas que temos a nível arquitetónico. Até lá, fiquem bem, um abraço.